Hello, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Quero pedir desculpas pelo horário e pelo dia que eu tô postando a nossa aulinha de inglês. Porque realmente eu tive uns contratempos com a minha internet e não pude colocar antes. Então eu peço desculpas, não vai acontecer novamente, certo? A partir da próxima semana, na segunda-feira, a nossa aulinha estará no sétimo B, certo? Logo de manhã, prometo. Outra coisa também, gente, quero falar com vocês que vocês não estão fazendo atividade sétimo B. Ó, eu só recebi 2 atividades da semana passada da turma do sétimo B. Veja, gente, atenção aí. Alguns de vocês já foram meus alunos e sabem que eu cobro as atividades e as atividades valem nota. Ainda mais agora nesse período de pandemia, a gente precisa dessas atividades para vocês terem alguma nota, certo? Então não deixem de fazer atividade não. Faz atividade, bota lá seu nome completo, a série e coloca no zap do professor. Como é que você acha o zap do professor? Entra lá no seu grupo, na parte de cima, clica, vai aparecer o nome de todos os professores e vai aparecer o nome de vocês, da turma, certo? Aí você vai ver lá, professora Daniele, clica lá e manda a atividade para mim. Não deixe de mandar, porque vale nota, certo? Como algumas pessoas entraram essa semana, não estavam no grupo, entraram, é tanto que foi repostada as atividades. Eu vou aceitar até quinta-feira dessa semana as atividades da semana passada e a dessa, certo? Quem já fez, ótimo, não precisa reenviar. Quem já fez, faz só dessa. Quem não fez, faz da semana passada e manda também, certo? Não deixe de mandar, porque o prejuízo é para vocês. E esse período a gente não pode ter prejuízo não é verdade? Bom, então nós temos estudado, vimos semana passada todo o nosso vocabulary e o nosso vocabulário, que nós vamos utilizar nesse primeiro momento, e trabalhamos os indefinite articles, os artigos indefinidos. E aí, vimos que em inglês nós temos dois indefinite articles, 2 artigos indefinidos. O artigo a e o artigo am. Porém, os dois significam a mesma coisa, um ou uma, certo? E o que é que vai diferenciar entre eles, professora? A colocação. O artigo a é usado antes de palavras que começam com consoantes. E o artigo an é utilizado antes de palavras que começam por vogal. Então, há essa alternância entre eles, certo? Na questão do sentido, os dois têm o mesmo sentido, ok? Então, eu até coloquei aqui, ó, algumas palavras das que nós estudamos. Vou botar mais para perto para vocês verem. Deixa eu ver se eu não vou sair da tela. Então, a primeira palavra foi eagle. O que é eagle? Quem lembra é a águia. Eagle. Eu vou usar, se eu quero dizer uma águia, eu vou utilizar o artigo a ou o artigo an. Aqui é vogal ou consoante? Vogal. Uso a ou an. An. An eagle. Aqui, car. Antes da palavra car, eu vou usar o quê? O artigo a ou o artigo an? O artigo, deixa eu botar mais pra cá. Ó, o artigo a, que é antes de consoante. Very good. A palavra map, que é a palavra mapa. Antes de map, eu vou usar o quê? O artigo a ou an? A ou an? Ah, muito bem. Por quê? Porque map é consoante. Aqui, elephant. Antes da palavra elephant, eu uso o artigo a ou an? O artigo an. Por que eu vou usar o artigo an? Uso o artigo an porque elephant começa com vogal. Antes da palavra umbrella, eu uso o artigo a ou o artigo an? O artigo an, porque o U é vogal. Antes da palavra kite, o que é kite? Pipa, o que é umbrella, hein? Lembram de umbrella? Umbrella é a sombrinha, que a gente tem usado muito nesse tempo de chuva, né? E kite é a pipa, que a gente solta a pipa lá para brincar. Então, antes de kite, eu uso o artigo a ou an? Ah, não é an não, tá, gente? An é só antes de vogal. Agora, antes da palavra apple, eu vou usar o artigo a ou o artigo an? Antes de apple. Artigo an também.
porque apple é vogal. E antes da palavrinha zebra, tá vendo ela aí embaixo? Vou levantar aqui um pouquinho, ó. Zebra, antes dela, eu uso a-o-n, uso a, porque zebra, z é consoante, certo? Eu vou colocar para vocês algumas novas palavrinhas para vocês usarem a ou en na frente delas. E vocês vão ter que pesquisar o significado dessas palavrinhas, tá, gente? Aí vocês fiquem à vontade para pesquisar ou na internet ou em algum livro. São palavras fáceis, não são palavras difíceis de encontrar, não. E algumas até vocês já devem ter ouvido falar, certo? São palavras que nós vamos acrescentar ao nosso vocabulário e vocês vão utilizar a ou en antes delas. Vai mandar lá no grupo do Zap. E aqui eu coloquei o definite article. Olha que interessante. Em inglês nós só temos um definite article, que é o artigo the. Nós não temos em português essa junção do T com H. Em inglês nós temos em várias palavras. E o the é o artigo o, a, os, as. Os quatro, ó, singular e plural, certo? Só utilizo da mesma forma em títulos, em nomes de lugares, em objetos que eu já... Objetos não, coisas que eu já... objetos que eu já falei anteriormente, como eu dei o exemplo na aulinha passada, né? Quando é que a gente usa um artigo indefinido? Quando a gente vê uma coisa pela primeira vez. Ou a gente fala de uma coisa aleatória. Ah, pega aí um lápis, qualquer um. Aí você me deu o lápis, aí caiu. Digo, gente, o lápis caiu, pega aqui. Por que eu não uso mais um lápis? Porque esse lápis já foi conhecido, se tornou definido. Porque você já me deu, eu já estou usando. Então já é definido. Quando eu peço, eu pega aqui o lápis que caiu, o lápis. Né? Então, definida quando é uma coisa indefinido, perdão, é quando é uma coisa aleatória, ou que você viu pela primeira vez, é indefinido. Quando você já viu pela segunda vez, ou quando é algo, um título, um nome de um lugar, de uma cidade, aí você usa o artigo de, que é o artigo definido. Por exemplo, se eu quero falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, o título, o nome de um lugar, eu vou usar The United States of America. Assim, ó. The United States of America. A famosa sigla USA. É a famosa sigla USA. Por quê? The United States of America. Eu uso porque é um nome de lugar, certo? Se eu digo assim, there is a dog here. Tem um cachorro ali, né? Um cachorro qualquer, não sei de quem é. Né? Aí alguém passa e pergunta, você viu o cachorro? Você viu um cachorro? Eu digo, o cachorro, the dog, né? O cachorro, por quê? Porque já foi falado o nome do cachorro, já foi apresentado o cachorro, então eu uso o artigo de. Certo? Então, se liga na dica. O artigo de é para um artigo, algo que já foi definido. Ou nome de lugares, nomes de escola. The High School Music. The High School. The High School Music, né? O nome daquela música, daquele filme. Então, tem o de na frente, porque é o nome de uma escola de música e dança. Então, quando é um título, vai ter o artigo definido. O indefinido, né? Você tem dois tipos, que é pela questão de como começa, se é com vogal ou com consoante. Então, eu vou colocar lá no Zap, corre lá para ver. Vou colocar o exemplo de outras palavras, que vocês vão pesquisar o significado dessas palavras em português. Vou cobrar na próxima aula, hein? Que é para a gente inserir no nosso vocabulário. Vão pesquisar o significado dessas palavras e vão colocar os artigos a ou em antes delas, tá? E depois a gente vai ter atividade com o artigo de, porque não é agora não. Vamos reforçar o a e o em, ok? Conto com vocês, quero ver chuva de atividade do 7º B, hein? Vou esperar até quinta. Conto com vocês. Se tiver dúvida também, pode perguntar, ok? Pergunta no meu particular que eu respondo. Espere só que eu vou responder. Até a quinta-feira também eu respondo. Espera um instantinho que eu vou responder, porque é muita gente para falar, tá bom? Contem comigo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.